Bem, nós chegamos a um ponto do nosso aplicativo que nós precisamos começar a integrar isso aí com o back-end, né? Fazer todo o front-end não vai ser uma boa ideia. Então, eu estou aqui no meu Trello do aplicativo, tem tudo aqui. Nós temos várias coisas aqui para fazer, né? Nossa interface está pronta, porém, no front-end ainda não foi implementado. Nós fizemos lá no Marvel App, né? E agora aqui nós já temos duas funcionalidades que nos permitem aí gerar uma API, né, no back-end para a gente ver o aplicativo funcionando mesmo por completo, já entregando mesmo essas duas funcionalidades, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos o cadastrar e temos o logar. O que nós vamos aprender nesta aula? Como criar uma API com o framework Nest.js, que usa aí o Node, o TypeScript e tudo mais. Então eu estou aqui na documentação do Nest. Está aqui, ó, docs.nestjs.com, e eu vou fazer a instalação do Nest na minha máquina aqui, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu abri uma nova janela do Visual Studio Code, abri um novo terminal aqui, eu estou aqui na minha pastinha do meu usuário, né, no computador, eu vou entrar aqui no desktop, ó, CD desktop, beleza. Agora eu vou lá e vou fazer essa instalação do jeito que está aqui, ó. Quando eu faço "-g", eu estou instalando neste primeiro momento uma linha de comando do Nest, para que a gente possa em seguida criar mesmo o projeto do Nest, beleza? Então eu vou instalar primeiro o Nest na minha máquina e depois eu vou fazer a criação do projeto. Então vamos botar para rodar aqui, vai demorar um bocado na sua máquina aí, mas na minha também, mas vamos que vamos. Tá baixando tudo quanto é dependência aí, ó, baixando um monte de dependência que o Nest usa. O Nest, ele é um framework que é muito bom para fazer API e ele se baseia na linguagem TypeScript, né? Ou seja, não é JavaScript puramente. O TypeScript ele é chamado de um superset do JavaScript, né, cara? Uma parada aí que a Microsoft contribuiu muito bem. Porque no JavaScript a gente tem um problema muito grande com esse negócio de não ter tipo de dado. Você não ser obrigado a criar tipo de dado, né? Ele tem os tipos, mas você não é obrigado a declarar tal. Quando você está começando a fazer código, você se diverte com isso. Fala, pô, legal pra caramba, né, cara? Mas quando você quer amadurecer o seu código, colocar teste e tudo mais, coisas que são necessárias para você ter um código mais limpo e manutenível, então você precisa de uma linguagem tipada, cara. Isso vai ser bem melhor. Né? Então a gente precisa do TypeScript aí que vem trazendo muita contribuição para outros frameworks também, vem sendo aí fortemente utilizado. Né? Então o TypeScript é uma coisa que é bem interessante você aprender e você vai aprender um pouco aqui nesse curso com o Nest. Beleza, já fez aqui a instalação do Nest, olha só que maravilha, na versão 7.5.4 e eu vou fazer agora a criação do meu projeto. Então eu vou usar aqui, ó, Nest. Vou até dar um new aqui, né? Nest new, vou criar um novo projeto. Qual é o nome desse projeto? Eu vou chamar de tem tudo aqui, -API, que vai ser o meu projeto aí de API do aplicativo tem tudo aqui. Beleza, vou deixar criando aqui esse projeto, muito bem. Ele está me perguntando o seguinte, qual gerenciador de pacote você quer usar? O NPM ou o Yarn? Eu sempre uso o NPM, você pode usar o Yarn também, não tem problema nenhum. E agora vai fazer a instalação aqui de uma penca de dependências também, que o projeto do Nest já vem trazendo junto. E a gente vai entender nesta aula também qual é a estrutura que o Nest utiliza. Ele já criou aqui vários arquivos, né? A gente vai conseguir ver esses arquivos aqui na nossa pastinha já, mas eu vou aguardar a instalação para poder explicar para você. Fantástico, deu aqui uma mensagem, né? Então a gente selecionou lá antes, tal, como é que faz. Aqui ele está falando o seguinte, ó, seu projeto foi criado, tem tudo aqui API. Para você iniciar, você tem que entrar nesse diretório, porque eu estou aqui no desktop, ó, estou no desktop, então você tem que dar um CD aqui e depois um npm run start. Beleza, isso já vai ser suficiente. A API já existe, cara. Quando você cria o projeto, já vem com uma API. Eu vou abrir aqui no Visual Studio Code, ó, vou em Open Folder e eu vou abrir esse projeto do tem tudo aqui API, ó, tá aqui esse cara, ó. Ele já vem até lá com o Git, né, uma pastinha .git para que a gente possa jogar isso no GitHub ou qualquer outro repositório online. Olha que fantástico, já está aqui a nossa API. Eu vou fazer aquilo que a documentação ali, o próprio terminal falou para fazer, né, cara? Vou dar um npm run start, beleza, muito bem. Quando eu faço isso, o Nest já vai rodar a API.
E aí ele vai rodar em alguma porta. E como é que a gente vai acessar essa porta? Observe, ele acabou de criar aqui um diretório dist, que é um diretório de distribuição da API. A API, sempre que o Nest cria, roda, ele vai mostrar para a gente quais foram as rotas criadas e tudo mais aqui. Do jeito que está aqui, a gente vai conseguir agora acessar. Mas em qual porta ele está rodando, né, cara? A gente tem aqui no Nest, ó, aqui em Source, a gente tem um main TS, que é o nosso principal arquivo do Nest, né? Então esse cara é o arquivo principal, por isso que ele chama main. Ou seja, ele é quem dá o start em todo o resto do Nest aí, beleza? Observe que o arquivo main, ele está importando aqui algumas classes, né? Nest Factory, app module. E esse app module é uma estrutura inicial já que nós vamos utilizar durante todo o nosso projeto da API. O app module é o primeiro módulo que o Nest vai usar, ou seja, a API ela usa módulos. Eu posso criar um módulo para usuário, um módulo para produto, um módulo para compra, para venda. Eu posso criar módulos e esses módulos vão ter aqui uma estrutura que eu já vou explicar. Eu estou aqui neste momento trazendo o módulo app module para dentro da minha API. Então a API ela está aqui, tem uma funçãozinha bootstrap que está sendo chamada aqui. Essa funçãozinha bootstrap está criando a partir do app module toda a API. É como se a partir daqui ele estivesse olhando para a API e ele vai estar fazendo a nossa API rodar na porta 3000. Então se eu pegar o navegador aqui e der um localhost 3000, já aparece um hello world ali. De onde vem esse cara? Aí nós vamos entender agora. Observe aqui o seguinte. Main TS chamou o app module. Quem que é o app module? Esse cara aqui, ó, app module TS. Observe que os arquivos eles têm extensão TS, não é JS. TS que é TypeScript. Mas se você olhar aqui dentro, quando o Nest roda a aplicação, ele converte esses arquivos para JS ali, né, cara? São os arquivos de distribuição, afinal é o JavaScript que vai rodar ali. Observe que o TypeScript é um superset, um conjunto superior, como se fosse uma abstração do JavaScript. Então eu tenho aqui o app module, o que ele tem? Pô, ele tem controllers e ele tem services. O que é um controller? Um controller é quem controla as rotas. Então eu tenho aqui em controller, ó, toda API ela vai ter lá, por exemplo, assim, ó, localhost / cadastrar. Então cadastrar é uma rota. Localhost, não sei o que lá, / alterar. Então a gente vai chamar assim, ó, eu quero alterar um usuário. Eu vou botar user / update, por exemplo. Então eu estou criando uma rota user update, isso que é uma rota. Então essas URLs, esses caminhos que nós vamos acessar, eles serão rotas. E quem gerencia as rotas? Controller. Não sei se você já tem experiência com outros frameworks que usam MVC, por exemplo. Então o controller é bem comum nesse cenário. E o que o controller faz? O controller só direciona qual é o código que eu vou chamar para realmente fazer o serviço, cadastrar no banco de dados, pegar do banco de dados, mandar um e-mail, fazer qualquer coisa. Então o controller ele é realmente um controlador, ele vai controlar quem vai fazer o serviço. Então é por isso que a gente tem aqui um service. O service é quem faz realmente o serviço. Então é lá dentro do service que nós vamos colocar o código mesmo para salvar no banco de dados, para pegar do banco de dados, para enviar e-mail, para fazer qualquer outra coisa, enviar SMS, um push, o que seja. Beleza? Então aqui nós temos a criação do controller. E para eu criar o controller, eu estou criando aqui junto, né, estou trazendo, injetando o app service. Esse app service está aqui, ó. Então observe que o módulo ele tem uma estrutura. Módulo, chama o controller e chama o service. E o que é o spec? O spec é se eu quiser fazer teste. Então a gente pode rodar, mas lá para frente a gente vai fazer teste. Então a gente tem aqui esse arquivo que nos permite verificar se o nosso controller está funcionando e se a resposta desse controller está de acordo com o que a gente projetou, do que a gente escreveu. O que tem no service? Então nós vamos nos concentrar em 3 coisas durante todo o curso e lá para o final vamos fazer teste, né? Para você entender primeiro o conceito todo de teste. Então nós temos o módulo que chama o controller, que chama service. E o módulo pode chamar outros módulos, como a gente vai ver mais para frente. O controller então ele chama o service aqui, ó. Quando eu chamo a rota, opa, que get? O que é esse get aqui? Esse get é o seguinte, eu estou dizendo que eu tenho uma rota com o método get. Que método get? Eu vou mostrar dentro do HTTP e tudo mais. Os verbos aí do HTTP, lá tem um verbo que é o get, e o get ele vai chamar aqui a função getHello, que retorna uma string,
E esse getHello está onde? Está fazendo o quê? Ele está chamando o getHello que está dentro do service. Então, quando cai aqui, ó, no get, ele chama esse cara e esse cara chama esse outro lá de dentro do service. Se eu segurei aqui, ó, Ctrl, e cliquei no getHello. Então fica fácil de saber para onde que ele foi. Ele foi aqui para dentro do app service e dentro do app service ele está chamando o getHello, que retorna uma string. Qual é essa string? É Hello World. Muito bem. Eu posso fazer alterações aqui. Como que eu posso fazer isso, cara? Deixa eu mostrar para você. Por que ele chamou, quando eu rodei aqui, ó, localhost 3000 e chamou aquele get? Quando eu chamo assim via URL, eu estou chamando pelo método get aí do HTTP. Vou pegar aqui, ó, verbos HTTP. Né? Principais verbos utilizados em HTTP. Nós vamos aqui criar uma API no conceito de REST, né? Usando REST. Beleza, deixa eu pegar aqui os verbos. Vamos pegar qualquer coisa aqui. Ah, muito bem. Nós temos aqui um verbo, ó. O primeiro verbo é o get. O verbo get é quando eu quero realmente requerer alguma coisa, eu quero pedir alguma coisa, pegar um dado. Então, ótimo. Então, a gente geralmente vai usar para isso, dentro do conceito de REST. Post é quando eu quiser criar alguma coisa, então eu quero cadastrar um novo usuário, eu vou usar o verbo post. Quando eu quero apagar, por exemplo, um usuário, eu vou usar o delete. E quando eu quero alterar um usuário, por exemplo, eu vou usar o put. Então, nós temos 4 verbos: get, post, delete e put. Esses 4 verbos, o Nest já entende muito bem. Então eu posso aqui falar que esse cara não vai vir com get, não, ele vai vir com post. Então eu estou dizendo que essa rota não deve ser chamada usando get, ela deve ser chamada usando post. Se eu chamar aqui, por exemplo, vou salvar, ó, salvei, só que não atualizou a minha API. Não é porque eu salvei que já funcionou. Eu vou mostrar para você aqui uma dica importante. Vou finalizar minha API aqui, ó. Beleza, eu vou rodar de novo, só que eu vou rodar assim, ó, npm run start dev. O que ele vai fazer? O Nest vai rodar agora e toda vez que eu alterar o meu código, a minha API já vai ser atualizada também. Então isso aqui é muito importante, né? Então você já vai, como a gente está desenvolvendo, né? Então a gente quer fazer as alterações rapidamente e já ver o resultado aí para testar, né? Beleza, então aqui ó, não teve nenhum erro, só mudei ele para post. Observe que ele importou o post lá do Nest já. E aqui eu vou dar um F5. Ó. Opa, ele falou o seguinte: pô, não tem um get, não tem uma chamada get. Quando eu chamo assim pelo navegador, eu estou chamando via get. Vou mostrar na próxima videoaula como é que a gente testa uma API chamando diferentes tipos de verbo com diferentes rotas aí, né? Então ele está falando deu 404, ou seja, aquela rota não existe, not found. Muito bem, por que não existe? Porque eu fiz post. Então eu preciso mudar aqui para get de novo. Né? Se eu fizer um get, observe, eu dei um Ctrl S aqui, ó, ele já recarregou a API. Então se eu dou F5 aqui, já funcionou de novo. Captou a mensagem? Muito bem, coisa linda. Tá, mas daí, se eu quiser chamar uma outra rota, eu não quero que chame pela barra. Eu quero que chame assim, ó, teste. Salvei de novo, minha API já recarregou aqui embaixo. Ó. Se der algum erro, já vai aparecer para você aqui também. Então eu estou dizendo que agora a rota barra não existe mais. Vou dar um F5, olha lá, não existe. Mas se eu chamar localhost 3000 barra teste, tá lá, ó. Olha como é que é fácil você criar uma rota para uma API com Nest. Então eu estou criando aqui essa rota chamada teste para que a gente possa chamar esse cara aí. E o seu controller, ele também pode ter aqui um nome, né? Uma rota para ele. Cada controller pode ter aqui dentro, ó, eu coloquei ali como API. Então, se eu chamar agora localhost 3000 teste, vai dar not found. Por quê? Porque não existe essa rota mais a partir da barra. Eu tenho que colocar localhost barra API, ou seja, ele vai entrar no controller que tem a rota API. Que controller é esse? Esse aqui, o controller do app controller. E depois ele vai chamar a rota get test, né? Então vou dar aqui, ó, beleza, funcionou. Olha que coisa linda, cara, que coisa maravilhosa, né? Muito fácil. Então se você não coloca nada, ele considera vazio, barra, né? Então estou colocando aqui, ó, tirei o controller, tirei o get, vou dar F5 aqui no localhost API test, vai dar erro, porque não existe mais essa rota. Mas se eu chamar localhost assim, ó, funciona. Então observe como é que é fácil você criar uma rota. Você pode criar várias rotas aqui, beleza? Eu vou fazer agora uma rota para a gente poder retornar não uma string, eu quero retornar um JSON, que é um padrão, aí, um JavaScript Object Notation, que é o que a gente vai receber lá no nosso aplicativo do Tem Tudo Aqui. Então como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Eu vou criar uma nova rota do tipo get mesmo, opa, G maiúsculo, muito bem.
Nova rota aqui não, aqui eu estou botando só, né, só especificando o verbo, agora eu vou botar a rota, vou chamar de get objeto, ficou bonito, né, object, beleza. Esse cara aqui, ele vai retornar, eu vou falar que ele vai retornar qualquer coisa, a gente pode usar isso aqui no TypeScript, ó, retorna any, muito bem. E aqui eu vou criar um objeto só de exemplo, vou declarar uma variável aqui, observe que ele já está rodando, né, o meu já está no modo go live aí, está rodando, dando um monte de erro, porque ele está compilando, por isso que ele está dando esse erro aí, né. Daqui a pouco ele vai sair com esses erros na hora que eu terminar meu código. Beleza, vou colocar aqui ó, um objeto e vou falar que esse cara é isso aqui. Ó. Objeto, estrutura de um objeto JavaScript é assim. Ó. Vou colocar aqui id 2.1, nome 2. Leandro. O cara se ama, né, mano? Beleza, e aqui eu vou falar assim, ó, retorne o objeto. Show de bola, eu criei isso dentro do controller. Eu poderia fazer isso dentro de um service, eu vou mostrar aí já já, né? Então aqui dentro de um controller ficou assim, mas essa rota não pode ter o mesmo nome ali, ó. Eu tenho que criar uma rota diferente, vou chamar aqui de objeto. Ó. Então ficou localhost barra, localhost 2.3000 barra objeto. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Localhost barra 3000, ele chama o hello world, mas se eu chamar barra objeto, agora ele já retorna para mim aqui um objeto com uma estrutura de JSON, cara. Isso aqui é muito bom, porque é isso que nós vamos consumir através do nosso aplicativo. Beleza, mas para ficar certinho isso aqui, eu deveria fazer não aqui esse código. Eu deveria fazer esse código lá dentro do service. Então eu vou usar a mesma estrutura ali de cima. Ó. Eu vou usar o app service e lá dentro eu vou chamar um get object. Não precisa ter o mesmo nome e não precisa de ponto e vírgula, né, cara? TypeScript, JavaScript não precisam de ponto e vírgula. Esse cara não existe dentro do app service. Eu vou lá dentro agora, vou criar esse cara, ó, vou chamar de get object. O que ele retorna? Ele retorna N, retorna qualquer coisa. A gente vai ver como deixar isso realmente tipado depois. E aqui dentro eu vou fazer aquele código do return objeto, porque toda a regra mesmo de negócio tem que estar dentro do service. O controller ele só chama alguém, pega uma resposta e devolve. Então a gente não vai ter esse cara aqui, a gente vai ter isso. Ó. Então como é que ficou agora? Sem erro, o controller chama o service faz o que tem que fazer e retorna para mim uma resposta. E essa resposta eu vou receber aqui no meu controller e vou devolver para minha API. O resultado em si não mudou, é a mesma coisa. Só que o nosso código agora tem uma estrutura, ele tem um conceito. O controller chama o service faz o serviço e devolve para o controller. É isso que nós vamos usar aí na nossa API e nós vamos seguir trabalhando dessa forma durante todo o nosso projeto. Muito bem, show de bola!